galera de atitude, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Alves, eu sou mentor em Lifestyle e você está no canal que vai te ajudar a melhorar o seu estilo de vida. Por que eu estou tão feliz assim hoje? Por que eu fiz a abertura desse jeito hoje? Porque eu estou estreando um quadro novo aqui no canal. É por isso da minha alegria tão grande. Estou estreando um quadro novo aqui no canal chamado Aconteceu Comigo. Nesse quadro ele vai funcionar da seguinte forma: eu vou contar algumas das histórias que aconteceram na minha vida, seja mais recente, seja mais antiga, mas eu vou contar algo que aconteceu comigo e quais lições eu aprendi com esse evento, com esse fato que acabou acontecendo na minha vida. E assim, através dos meus erros ou acertos, você também vai poder tirar lições importantes para a sua vida. Espero que vocês gostem, espero que isso te ajude de alguma forma. Inclusive, eu quero te pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Clica aí no botãozinho de se inscrever-se, aciona o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal e não perca principalmente os vídeos desse quadro novo que eu estou estreando, tá bom? E no Aconteceu Comigo de hoje, eu vou contar sobre um fato mais recente, né? Que foi quando eu voltei a correr, né? Voltei a criar o hábito de correr ali depois de 8 meses sem correr. Já faziam 8 meses que eu não corria, então eu resolvi que eu precisava voltar a correr, né? Antigamente eu tinha o hábito de correr com frequência e eu fiquei um tempo sem correr e agora percebi que eu precisava retomar esse hábito. E o que acabou acontecendo? Quem me acompanha aí no Instagram, nas redes sociais, inclusive se você ainda não acompanha, segue lá eu posto muita coisa, né, também sobre o meu estilo de vida, dando algumas dicas, mostrando o que eu faço. E quem me acompanha lá viu como foi quando eu retomei esse hábito, né, de correr novamente, de começar a ter essa frequência outra vez. E assim, o que acabou acontecendo? Né? Eu percebi que eu não estava com condicionamento físico legal e tudo mais, e que eu precisava retomar o hábito de correr. Correr é algo que eu gosto de fazer, né, algo que eu me sinto bem fazendo. Eu resolvi começar ali, assim, aos poucos, né, não forçar tanto. Então o que eu fiz? Eu decidi que eu iria correr 2 km. Quando eu parei de correr, quando eu estava morando lá em São Paulo, eu já estava correndo 7 km ali, num bom tempo. A minha preocupação sempre foi o tempo, né? Nem tanta quilometragem. Então eu vinha correndo ali 7 km, uma média de 5 minutos por quilômetro, né? Em 35 minutos por aí. E eu decidi que eu iria retomar, então, 8 meses parado, né? Que eu iria retomar correndo 2 km. Devagar, que foi exatamente o mesmo valor, aí, o mesmo número que eu comecei quando eu iniciei esse hábito, né? Lá atrás. Então, eu fui lá, comecei, né, tal, e no início comecei animado, correndo num ritmo até que legal. Dei o primeiro quilômetro dentro do tempo, até um pouquinho abaixo de 5 minutos, né, legal. Mas a partir do primeiro quilômetro eu já comecei a sentir a perna pesar, aquela dor na panturrilha, a coxa queimar e o coração acelerar, pulsar forte assim. E quando eu terminei, mas eu falei, não, vou completar, vou seguir. E aí eu segui, né, completei os 2 km, até consegui completar dentro da média ali de 5 minutos por quilômetro. Mas quando eu terminei, cara, minha boca tava seca assim, o meu coração estourando de pulsar, parecia que tava pulsando aqui na garganta. Eu cheguei dentro de casa assim e caí no chão da garagem, não conseguia nem respirar direito, tava muito mal. E aí eu percebi que o meu condicionamento físico estava assim, péssimo. Porque por mais que eu corri uma quilometragem menor do que eu praticava, né, quando eu parei de correr, eu ainda tentei manter o mesmo tempo, que foi a média de 5 minutos. Meu corpo não estava preparado para isso, fazia mais de 8 meses que eu estava sem correr. Eu fiquei muito mal, tá? Realmente ali fiquei sem respirar, até eu ia gravar um stories, tive que esperar um pouco retomar o ar, retomar o fôlego para conseguir gravar os stories que eu queria ali. E o que eu aprendi com isso? A primeira grande lição é que exercício físico é extremamente importante no seu estilo de vida. No meu, né, com certeza. Aprendi no meu estilo e acredito que o seu também seja extremamente importante. Assim, parece clichê falar isso, mas realmente é, cara. Porque quando eu corria em São Paulo, que é uma cidade muito mais acelerada, eu tinha um bom estilo de vida, é lógico. Tinha outros fatores também que colaboravam para isso, não era só o fato de correr, né, o hábito de correr. Mas assim, fazia uma boa diferença, sabe? Eu me sentia bem, minha vida era legal. E depois que eu vim para o interior e fiquei esse tempo sem correr, por mais que seja uma cidade mais tranquila, um estilo de vida mais sossegado, mas eu senti essa falta, como eu falei, o condicionamento físico para mim, eu percebia que eu estava mal.
entendeu? Na questão de andar, quando eu andava uma distância maior e tudo, eu sentia que eu estava mal. Então, o exercício físico ele faz uma grande diferença no nosso estilo de vida, até para questões de estresse, né? Você eliminar estresse, sabe? Porque, pelo menos eu, quando eu tô correndo, eu não penso em nada, cara. Minha mente, tipo, esvazia. Então, ajuda muito para diminuir o estresse, né? Você se exercitar fisicamente, tá? Então, essa foi a primeira grande lição que eu tirei dessa situação que aconteceu na minha vida. A segunda foi a seguinte: é mais fácil você deixar um hábito, é mais fácil você deixar de praticar um hábito que você já tinha do que você começar esse hábito. Porque quando eu parei de correr, eu não passei mal. Não aconteceu de tipo... nossa, faz uma semana que eu não tô correndo. Meu Deus, eu estou aqui na cama passando mal de tanto sedentarismo, né? Nossa, que triste, como que eu tô mal porque eu não tô correndo? Tô com a boca seca, tô com falta de ar porque eu não tô correndo. Não, nada disso aconteceu. Eu segui a vida normal, tanto que eu passei 8 meses sem correr. E só fui começar a sentir os maiores problemas ali de fato agora. Mesmo assim eram problemas mínimos, né? Que como eu já tinha o hábito há um bom tempo, eu percebi, né? Mas eram problemas pequenos ainda. Só que eu já quis antever. Então é perceptível, cara. É muito mais fácil você deixar um hábito do que você iniciar ele. Eu lembro que quando eu fui começar a correr, quando meu amigo me incentivou a criar o hábito de correr, era muito difícil. Porque eu saía para correr e na semana seguinte, quando eu ia correr de novo, eu não tinha vontade, entendeu? Eu dava uma ameaça de chover, eu já falava, vixe, vai chover, não vai dar pra correr e tudo. Então era bem ruim, foi bem difícil. Em compensação, depois que eu já estava com o hábito formado, até com chuva, quando estava chovendo, eu ia lá e continuava correndo, mesmo debaixo de chuva. Então é difícil quando você vai começar o hábito, mas para você deixar ele, para você parar ele, é muito mais fácil. Então assim, se eu posso te dar algum conselho aqui, se você me permite fazer isso, não deixe algum hábito que você tenha. Se você tem um hábito que você gosta, que você acha que faz bem para você, não abandona ele, não deixe ele morrer. Porque a gente tem a facilidade para acabar abandonando os hábitos. A gente não sente tanto para fazer isso, mas para começar é muito mais difícil. E aí eu já entro na terceira grande lição que eu tirei desse acontecido comigo, que foi retomada de hábito é muito mais difícil. Voltar a correr agora foi muito mais difícil do que quando eu comecei. Começar foi difícil, mas retomar agora foi muito pior, muito mais difícil. Inclusive, comenta aí embaixo que hábito que você já deixou e que você tentou retomar e que foi muito pior, foi muito mais difícil essa retomada. Foi ler? Foi exercício físico, igual ao meu caso? Foi o hábito de investir? Sei lá, né? Foi celular, deixar mais o celular de lado? Que hábito que você tinha antes e que você tentou retomar que foi muito mais difícil? Comenta aí lá nos comentários para que eu possa dar uma olhadinha aí que eu não tô sozinho, né? Eu posso ver que eu não tô sozinho nessa daí. Que acontece não só comigo, acontece com um monte de gente aí, né? E dentro dessa ideia de que retomar é muito mais difícil, retomar um hábito é muito mais difícil, apesar disso, eu percebi que eu não posso ter medo de retomar um hábito. Por mais que seja difícil retomar, eu não posso ter medo. O que eu tenho que ter medo é de continuar do jeito que eu tô. Então assim, não tenha medo de recomeçar um hábito, tenha medo de permanecer do jeito que você está. Esse é o medo que a gente deveria ter. Porque recomeçar de fato é difícil, mas permanecer do jeito que a gente está é pior ainda. É pior ainda. Continuar com a condição física que eu estava, né, se continuasse ali a um tempo maior, a um longo prazo, com certeza isso ia me trazer muito mais malefício. Então recomeçar foi difícil, mas permanecer do jeito que eu estava seria muito pior. Quando você para pensar em outras áreas da vida, né, começar a investir é difícil? Sim, com certeza. Mas ter uma aposentadoria que você não consegue nem pagar seus próprios remédios, seus próprios tratamentos, se autossustentar, vai ser pior ainda. Economizar é difícil? Muito difícil. Mas acabar se endividando é pior ainda, como aconteceu com alguns clientes meus, né? Depois acaba tendo que fazer sacrifício para quitar essas dívidas. Eu já tive cliente ali no Vida de Atitude, inclusive, se você não sabe, o Vida de Atitude é um programa que nós temos de mentoria, em que a gente ajuda as pessoas a mudarem seu estilo de vida, e eu tive alguns clientes que tiveram que vender o seu carro para poder quitar algumas dívidas, tiveram que perder a casa, né, porque não conseguiram terminar de pagar o financiamento. Muita gente, quando vai financiar a casa, já sai sorrindo de orelha a orelha achando que a casa já é dele, e não é. Se você não quitar o financiamento, não terminar até a última parcela, a casa não é sua, ela é do banco ainda.
E aí eu tive pessoas que perderam a casa porque não terminaram de pagar o financiamento. Tive pessoas que tiveram que pegar dinheiro emprestado com outras pessoas para poder pagar a dívida, para conseguir quitar a dívida, porque os juros eram altíssimos. Então, assim, pior é uma condição desse tipo, sabe? Fazer uma dieta, fazer exercício físico, como foi o meu caso. Cara, pior do que isso é permanecer com a pressão alta, com diabetes, criar o hábito de ler, né? É difícil, é complicado. Meu, difícil é você acabar ficando na ignorância, isso sim é difícil. Eu lembro de uma frase, eu não sei quem foi que falou ela, se foi o Thiago Nicolas, se foi o Flávio Augusto, eu ouvi dos dois, né, já essa frase. Falando o seguinte, que se você acha que educação, né, é cara, se você acha que conhecimento é caro, experimenta a ignorância, entende? Se você acha que educação é cara, experimenta a ignorância. Se você acha que ler, que ter conhecimento é difícil, experimenta a ignorância. É muito mais difícil, é muito pior. Entende a questão? Então, por mais que retomar um hábito seja difícil, ficar na condição em que você tá é muito pior. Nossa, acabei com a galera agora, né? Acabei com todo mundo aqui, com a audiência já era, né? Zoei todo mundo, falei que tá todo mundo zoado, tá todo mundo ruim, devendo, né? Com diabetes, ignorante, nossa, acabei com todo mundo agora, né? Não, acho que a galera, nossa, acho que a galera nem vai dar like, né? Agora nem vai dar like mais, né? No vídeo, zoei todo mundo. Não. Pessoal, aqui nesse canal a gente não tem esses problemas, né? Claro que você acompanha aqui o canal, você segue essas dicas e assim, o seu estilo de vida é excelente, é top, é maravilhoso. Claro que você segue tudo que a gente fala aqui, né? Deu pra redimir? Melhorou? Um pouquinho? Acho que melhorou, né? Bem, então assim, retomar um hábito é muito mais difícil, sim, com certeza. Mas permanecer do jeito que a gente tá é pior ainda. É isso que a gente tem que ter em mente. E criar força para ir lá e fazer o que a gente tem que fazer. Espero que o que aconteceu comigo possa te ajudar de alguma forma. Deixa o seu gostei aí. Não esquece disso, dá o like, né, que é muito importante pra gente, para que mais pessoas acabem tendo acesso a esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que através da minha experiência outras pessoas possam ser motivadas a retomar hábitos que eles sabem que são importantes para eles. Então compartilha nos grupos de WhatsApp que você tem, manda para todo mundo. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, tá? Não esquece também de seguir lá no Instagram, no Pinterest, e a gente se vê no próximo vídeo. Bora fazer diferente agora!